Olá, queridos! Como vocês já sabem, as profecias de Jeremias não seguem uma ordem cronológica. A profecia deste capítulo aconteceu no princípio do reinado de Jeoaquim, aparentemente antes da primeira invasão babilônica, quando muitos dos líderes de Judá ainda acreditavam que poderiam evitar que isso acontecesse. Vamos então para o 26º capítulo da nossa série. A mensagem de Jeremias, descrita neste capítulo, parece ser a mesma mensagem que ele pregou no capítulo 7, sendo que aqui a ênfase está na resposta hostil da parte dos líderes do povo. Deus disse a Jeremias para ficar no pátio do templo e anunciar uma mensagem a todos aqueles que vinham das várias cidades de Judá adorar na casa do Senhor. Era importante que Jeremias dissesse tudo o que Deus havia ordenado. Deus já sabia do resultado da pregação de Jeremias, mas ele queria que Jeremias pregasse a mensagem com a esperança de que eles ouviriam e Deus revogaria o julgamento prometido. Nos versículos 4 a 6, temos um resumo da pregação de Jeremias, enfatizando a necessidade do povo de ouvir a palavra de Deus. No versículo 6, ele faz uma referência a Siló, e como nós já vimos no capítulo 7, Siló foi a cidade onde o tabernáculo e o altar de Deus permaneceram por quase 400 anos, mas que, de repente, perdeu toda a sua glória. Com isso, Deus queria mostrar ao povo que hospedar a casa de Deus ou a Arca da Aliança não evitaria o julgamento. Se o povo não desse ouvidos à palavra de Deus, ele faria com o Templo de Jerusalém o mesmo que havia feito com Siló. Jeremias falou no pátio do templo, tornando a mensagem o mais pública possível. Tanto as pessoas importantes quanto as pessoas comuns o ouviram muito bem. No entanto, com o incentivo dos sacerdotes e dos falsos profetas, o povo no templo rejeitou a mensagem de Jeremias, se aglomerou em volta dele, o prenderam e o trataram como um falso profeta que merecia morrer. Ao ficar sabendo do grande tumulto no templo, os oficiais deixaram o palácio e foram até lá ver o que é que estava acontecendo. Depois de ouvir o povo, ouviram os sacerdotes e os profetas acusando Jeremias por ter profetizado contra Judá e Jerusalém. Jeremias se defendeu diante dos príncipes e de todo o povo, apresentando 3 argumentos em sua defesa. Primeiro, que ele tinha falado o que havia sido ordenado por Deus. Segundo, os príncipes e o povo precisavam ter consciência de que estavam em perigo e ele estava apenas tentando dar um alerta da parte de Deus para que eles fossem salvos do julgamento que viria. E em terceiro lugar, se eles o matassem, estariam derramando sangue inocente, e isso apenas faria com que o juízo que os aguardava se tornasse ainda pior. A escolha foi deixada para eles, mas Jeremias queria que soubessem que seria uma escolha com consequências. Matar o profeta de Deus só aumentaria a culpa dos líderes e da cidade. Observe a coragem admirável e a dignidade tranquila de Jeremias. Ele não modificou em nada sua mensagem para criar uma atmosfera menos preconceituosa, pois ele estava convencido de que a fonte da sua mensagem era divina. Ele defendeu a mensagem diretamente, corajosamente e apropriadamente. Ele não cortou sua mensagem, não se intimidou e nem implorou misericórdia. E ainda foi firme diante dos príncipes de Judá, não demonstrando nenhuma dúvida sobre o seu chamado e a sua mensagem. Jeremias foi poupado da morte, e podemos dizer que 3 fatores contribuíram para a sua libertação. Primeiro, os oficiais ouviram as evidências e decidiram que as acusações eram falsas e que Jeremias não deveria morrer. Um segundo fator foi o comentário de alguns dos anciãos da cidade. Não sabemos exatamente quem eram esses homens. Eles não parecem se encaixar exatamente nas categorias de príncipes, sacerdotes ou profetas, mas falaram com sabedoria sobre Jeremias e sua situação. Eles argumentaram sobre 2 casos que haviam acontecido no passado. Um deles tinha sido na época do rei Ezequias, quando o profeta Miqueias profetizou contra os pecados da nação e Ezequias temeu ao Senhor, implorou o seu favor e o Senhor o ouviu.
Outro caso foi do profeta Urias, na época do rei Jeoaquim, que também profetizou contra Judá e Jerusalém. Diferente do rei Ezequias, ao ouvir a mensagem de juízo, o rei Jeoaquim quis matar Urias, que com medo fugiu para o Egito. Mas Jeoaquim enviou seus homens atrás dele, eles o capturaram e o trouxeram ao rei. Infelizmente, Urias foi brutalmente executado e desonrado na sua morte. E o terceiro fator que contribuiu para a libertação de Jeremias foi a atitude de Aicão, um dos oficiais presentes ali, que vinha servindo desde os dias do rei Josias e que se mostrou amigo de Jeremias e o protegeu para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Ao final, a decisão do Conselho dos Príncipes e a opinião de todo o povo era que Jeremias não deveria morrer. Embora os sacerdotes e profetas provavelmente não concordassem, Jeremias foi poupado da morte. Mas no princípio do reinado de Zedequias, mais uma vez, Deus enviou Jeremias com a incumbência de fazer um outro sermão prático para atrair a atenção do povo, aproveitando que o rei estava em conferência com o representante de 5 nações vizinhas. Será que Jeremias se sairia melhor desta vez? Isso é o que nós veremos no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!